irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Peço aos irmãos que se inscrevam no canal, que curtam esse áudio e que também ativem o sininho de notificações. A palavra do Senhor diz assim em Josué, capítulo de número 14, no versículo de número 7. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. No verso 11 diz assim: E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra, para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu mesmo ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura, o Senhor será comigo, para os expelir, como o Senhor disse. Meus irmãos, a palavra fala sobre Caleb, um homem servo de Deus, que juntamente com Josué foi um dos 12 espias que na época de Moisés foram até a terra de Canaã. A terra ainda não tinha sido conquistada, eles foram só para poder ali dar um relatório acerca da terra. Foram 12 espias enviados, um espia de cada tribo, né? Um homem representando cada uma das tribos de Israel, que eram 12 tribos. E Josué e Caleb foram os únicos que voltaram com um relatório bom, que voltaram com um parecer favorável. Os demais, os outros 10 espias disseram: olha, a terra é muito boa, só que os obstáculos, as dificuldades, né, os povos que moram nela são muito fortes, as cidades são bem fortificadas, vai ser difícil a gente conseguir conquistar essa terra. Já Josué e Caleb não, tiveram um parecer bem animoso. Haviam sim obstáculos, havia sim dificuldades, inimigos muito bem preparados, já estabelecidos para defender a terra, mas eles viraram para Moisés e disseram: olha, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará essa terra. É uma terra muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos dar vitória, a gente vai tomar herança, vamos tomar posse como herança essa terra de Canaã. E a Bíblia relata que o Senhor, Ele fala isso para Moisés. Ele diz: olha, todos os 10 espias e todo esse povo que te segue, Moisés, eles não vão entrar na terra prometida. Os filhos deles entrarão, né? Os filhos, a outra geração. Mas dessa geração, nem tu entrará. Os únicos que entrarão serão Josué e Caleb. Eles perseveraram e creram que era possível tomar essa terra como herança, né? Tomar posse dessa terra que era a terra prometida. Irmãos, o ânimo, a perseverança, ele muda todo o cenário de uma batalha espiritual. Ele muda todo o cenário para conquistas na nossa vida como um todo, não só na questão de uma restauração familiar, de uma restauração de um relacionamento, de um casamento, mas em todas as áreas da nossa vida, né? Hoje de manhã eu gravei um áudio que o Senhor tocou no meu coração, de um texto que diz que se a gente se mostrar fraco, a nossa força é muito pequena. Então, Josué e Caleb, eles tiveram um ânimo, eles tiveram um parecer sobre a terra que mudou tudo e fez com que Deus até mesmo permitisse com que eles fossem os únicos dois de milhões de israelitas, né, de milhões ali de hebreus. Eles foram os únicos dois daquela geração que entraram na Terra Prometida. Eles eram ali a velha guarda ali do povo, né, porque uma nova geração se levantou, e essa nova geração tomou posse, sim, sobre o comando de Josué. Mas Josué e Caleb eram os únicos que estavam ali da geração antiga, da geração que saiu do Egito. E eles tomaram posse daquela bênção. As batalhas foram travadas? Foram batalhas terríveis, não foi nada fácil. Mas o ânimo de Caleb, no texto que nós lemos, ele fala isso, ele fala que ele tinha 40 anos quando Moisés o enviou até a terra de Cádiz Barneia, e ele trouxe uma resposta conforme sentiu no coração. O coração dele sentia que era possível tomar posse daquela promessa. Ele tinha 40 anos, e o tempo passou, Moisés morreu, o povo entrou sob o comando de Josué na terra, como eu falei, e nesse dia, quando a terra estava sendo ali repartida, Caleb ele pede a Josué a parte dele, que era a herança dele, da família dele, que era Hebrom. E ele lembra dessa época, quando ele tinha 40 anos. Nesse período que ele pede, o texto lido aqui, no versículo de número 10, 11 e 12, ele pede essa terra dele, ele reivindica, ele pede a herança para Josué. Ele fala o seguinte: olha, hoje o Senhor me conservou em vida, já se passaram 45 anos, desde que o Senhor me falou por intermédio de Moisés, e hoje eu sou da idade de 85 anos. Mas olha o que ele fala, ainda hoje, no verso 11, isso:
estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Será que nós ainda estamos tão fortes como no início do nosso deserto, quando nós começamos essa busca, essa batalha? Ele diz, olha, ainda hoje eu estou tão forte como naquele dia, quando tudo iniciou, quando tudo começou. É natural até que ao longo do deserto a gente vai perdendo um pouco a essência. Vai vindo o desânimo, vai vindo a incredulidade, a fé vai esmorecendo, o tempo vai passando, né? E o tempo, quando nós não estamos com a fé firme, o tempo ele se torna um vilão. Quando a nossa fé está forte no Senhor, ele se torna um amigo. Então será que há em nós ainda esse mesmo vigor? Porque o vigor dele era algo absurdo, né? Ele tinha 40 anos, passaram-se mais 45 anos, ele passou a ter 85, e ele fala, ainda hoje eu estou tão forte como naquele dia. Olha a disposição dele, ainda hoje eu estou pelejando, ainda hoje eu estou entrando nas madrugadas, estou orando, estou jejuando, eu estou com o mesmo ânimo, né? E ele diz, olha, tal era a minha força para a guerra, para pelejar, para guerrear, para a batalha, ainda é a mesma, não mudou nada. Aí um ponto de reflexão, será que nós continuamos os mesmos na batalha espiritual pela nossa família? Porque a gente lembra do tempo, né? Ele lembrou do tempo, mas só que ele veio com o parecer dele de novo bom, né? Olha, o tempo passou sim, mas eu continuo forte. Tem muita gente que lembra do tempo, mas não lembra como que está diante de Deus, né? Olha, o tempo passou, já passaram-se meses, já passaram-se anos, não comento o restante, né? Mas eu esmoreci ao longo desse tempo, né? Eu desanimei. Isso não se fala, isso não se comenta, né? Só se comenta o tempo. Ele comentou o tempo, mas ele falou, ainda hoje a minha força é a mesma. E ele pede no verso 12, agora, dai-me, pois, esse monte, que o Senhor falou naquele dia. Ele pede agora, é um pedido, olha, eu quero esse monte, eu quero a minha herança, eu quero a minha bênção, eu quero a minha restauração, eu quero o meu milagre. E ele lembra da promessa, porque foi uma promessa que foi feita há 45 anos atrás, quando ele tinha 40 anos de idade. Ele fala, olha, como o Senhor falou naquele dia, e tu ouviste, né? E o Senhor falou, mas falou que também ia ter dificuldade, né? Tu ouviste que ali tinha anaquins, que ali as cidades eram fortes, mas que o Senhor seria comigo, para poder expulsar todos esses inimigos, tirar eles da terra. Lembrar da promessa, continuar forte, pronto para a batalha. E ele pediu uma terra que não era fácil de ser dominada não, irmãos. Ele não pediu vale, não. Ele pediu monte. E os montes tinham os anaquins. Quem não sabe quem são os anaquins, o gigante Golias, embora ele fosse um mercenário, né, que foi contratado pelos filisteus para lutar contra o exército de Israel, o famoso Golias, né, que Davi venceu, ele era um dos anaquins. Eram uma família de gigantes, os filhos de Anak. Eles eram tudo gigantes. Então, imagina, lutar em montanhas contra gigantes e cidades fortificadas. Não era uma batalha fácil. Mas mesmo assim, olha a disposição desse homem. A fé que ele tinha em Deus. E mesmo diante de todas as circunstâncias. Porque ele viu as circunstâncias desfavoráveis e mesmo assim ele creu. Porque foi isso que ele foi fazer lá 45 anos atrás. Ele foi espiar a terra. Ele foi ver a terra. Então ele viu também a mesma coisa que os outros viram. As dificuldades, os problemas, os obstáculos. Todo mundo vai olhar e vai falar, olha, ele já está com outra, ela já está com outra pessoa, né? Já seguiu a vida, né? Não dá mais, desiste disso, né? Esse é o parecer dos 10 espias, não dá mais. Mas qual é o nosso parecer? Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará essa terra. Tem sim dificuldade, isso tudo está aí. O M, o H, bagunça, bagaceira, está tudo aí. Mas se o Senhor se agradar de nós, Ele vai expelir o inimigo vai sair, ele vai ser expulso e a vitória vai ser dada. Então ele pediu isso a Josué. E no versículo de número 13, a palavra fala que Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrão em herança. Então Josué, ele é o tipo do Senhor Jesus aqui, aquele que vai nos dar a herança, que vai nos dar a vitória, porque só ele pode abençoar, só o abençoador, né? Ele que tem a bênção do milagre da restauração. Então continuemos essa jornada, uma jornada de perseverança, uma jornada árdua, difícil, mas o nosso ânimo, ele muda todas as coisas. A gente ficar desanimado, ficar para baixo, murmurando, reclamando, lamuriando, não tem vitória. A gente vai se enquadrar dentro daqueles 10 espias lá, tiveram um parecer ruim. Mas tivermos o ânimo bom, crendo na vitória, tendo a certeza de que a restauração, ela virá. É 100% a chance de restaurar. É 100%. Não tem como, é impossível Deus não restaurar. É impossível.
a única variável que há somos nós. Se a gente vai ser o grupo dos 10 espias que olharam a terra e reclamaram e falaram que era difícil conquistá-la, ou se a gente vai fazer parte do grupo dos 2 espias, Josué e Caleb, que acreditaram que era possível tomar posse da terra prometida e tomaram posse da terra prometida. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus.